Fala galera, tudo certo? Mais uma vez eu, Marcelo Cotrim, de volta aqui no nosso canal, nessa série de vídeos do Como Lidar, Relações Interpessoais. E hoje eu quero falar sobre como lidar com filhos adolescentes agindo de modo agressivo, como lidar com a agressividade na adolescência, especialmente com seus filhos, não é? Olha, a primeira coisa é compreender o seguinte: não se resolve um problema colocando o outro no lugar ou somando ao outro problema. Então não adianta você querer resolver a agressividade dos filhos adolescentes sendo estúpido e agressivo com eles. Certamente não adiantará. No máximo você pode causar em alguns um certo medo e confundir esse medo com respeito, que era muito comum décadas atrás, gerações atrás, onde os pais, principalmente a figura paterna, impunha medo e achava que isso bastava como forma de respeito. Hoje sabe-se que é muito mais importante criar elos de amor, mas não com desrespeito. Hoje em dia os pais querem tanto o amor dos filhos que se deixam desrespeitar, que se deixam desrespeitar, os filhos abusam. Crianças às vezes mandam nas casas e nos pais, devido aos pais terem muito medo de perdê-los. Tome muito cuidado com o radicalismo oposto, nem autoritarismo, nem subserviência. Pais e mães, prestem muita atenção, tomem muito cuidado. Mas vamos lá, como lidar com a agressividade? Primeiro, considerando que você entendeu essa primeira parte, que você não deve revidar, que você não deve ser, portanto, agressivo, estúpido, não adianta medir forças, não adianta competir. Não é só porque você manda na casa, isso de nada vai resolver. Vocês são pessoas convivendo aí, ainda que haja dependência material, responsabilidade sobre questões de orientação de vida da sua parte, pai, mãe. Não adianta você colocar, especialmente o adolescente, que já é um ser humano adulto, ele já não é uma criança. Claro que ele não tem a segurança que supostamente os adultos deveriam ter, talvez nem vocês pais tenham. Então, não adianta exigir tudo isso dele. O que você precisa nesse primeiro momento é calma, é equilíbrio. Então, cuide-se, equilibre-se em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que é muito importante é entender o porquê da agressividade. Toda agressividade denota medo. Então, eles estão sentindo medo. Medo do quê? Medo de não conseguirem realizar seus sonhos, medo de não poderem seguir a vida do modo que querem. Talvez eles percebam que o modo que vocês seguiram a vida ou querem que eles sigam, para eles causa infelicidade e eles estão se rebelando contra isso. Não estou dizendo e justificando a atitude agressiva ou desrespeitosa que não deve ser tolerada. Mas a não tolerância, aí vem um outro ponto importante, como dica para vocês pais, a não tolerância da agressividade dos filhos, ela deve estar relacionada a uma atitude clara, convicta, firme, porém serena. Não altere seu tom de voz, não seja desequilibrado, como eu disse, porque você perde o respeito e você sabe disso. No fundo você sente culpa depois e a culpa te submete. Toda pessoa que age de modo exagerado, extrapola nos limites do respeito ao ser humano, mesmo que o outro tenha errado, não vale a pena, como eu disse no comecinho do vídeo, você errar em dobro, errar junto, não vai valer a pena. Então o que é importante? Posicione-se, não tolere desrespeito. Para isso, sempre coloque que aquele tom de voz, aquela forma dele se colocar, não será ouvida por você. Que desse modo você não escuta, você escuta uma conversa tranquila, uma conversa respeitosa. Mas, por outro lado, veja só, para que você deve estar pensando, poxa vida, mas desse jeito nada vai se resolver, porque eu só consigo alguma coisa no grito. Veja só, aí vem o outro lado. Outra dica importante: gere confiança. Como gerar confiança? Talvez você não tenha feito isso adequadamente durante a infância, pré-adolescência dele ou dela, do seu filho ou filha adolescentes. Então, agora você percebe que não há confiança mútua, principalmente da parte deles com você. Por quê? Porque você não ficou próximo, você não foi verdadeiramente amigo ou amiga, você não mostrou interesse pelos sonhos, pela realidade deles, você não aceitou talvez em coisas menores antigamente, você talvez não tenha aceito desejos deles que na época eram bem mais simples que os de hoje, Hoje é querer às vezes sair do país, é querer, enfim, namorar muito cedo, você repensa isso porque a outra pessoa é mais velha, a outra pessoa tem um modo de pensar muito diferente. Exemplos, Antes não, o desejo dele era uma roupa que queria comprar diferente, era quando criança, quando pré-adolescente, e você talvez tenha cerceado muito, tenha podado muito. Então hoje ele vem com medo, e com medo ele agride
agindo como você talvez tenha agido, ou um dos pais, né? Às vezes não os dois, mas um dos dois pode ter sido exemplo, ou quando a criança fica muito tempo com os avós e os avós agem assim. Presta atenção, olha a história real que conduziu à formação da personalidade dessa criança, do seu filho ou filha, não é? Então, às vezes essa agressividade é uma maneira de tentar mostrar que ele quer ser respeitado, ele precisa ser respeitado. Se você não criar elo de confiança, você vai acabar empurrando esse filho que vai tentar subterfúgios, que vai tentar mentir para você e que vai tentar, quando puder, cair fora de casa. Então, se você quer mudar essa história, crie elo de confiança, façam coisas juntos, coisas legais, coisas prazerosas. Para de ter uma relação com eles, com os filhos adolescentes, só em momentos desagradáveis, só para dizer não, não pode, é isso, faz aquilo, deixa de fazer. Você percebe que você não cria o momento saudável, o momento leve. Leve para os seus filhos o leve da vida também, entende? Não que não vá levar responsabilidade, compromisso, mas se houver o equilíbrio, especialmente desde cedo, eles irão perceber que não estarão sendo punidos e que a vida não é chata, não é infeliz, como você mostrava. Então, ser um exemplo é muito importante, gerar confiança é muito importante. Finalizando, eu digo isso, seja um exemplo claro daquilo que você deseja, porque não tem jeito, gente, mesmo os filhos jovens, até crianças, têm livre-arbítrio. Então, o que você pode fazer? Ser um bom exemplo, ser equilibrado, posicionar-se, não aceitar nenhuma forma de desrespeito, mas nunca revidar, né? Isso é importante. Posicione-se naquilo que te cabe, quando eles são menores de idade, é claro, a responsabilidade até jurídica, legal, é sua, não é? Nós não podemos aceitar qualquer coisa, né? Por isso que a criança ou o adolescente não pode dirigir um carro, não pode... Cuidados têm que ser tomados, mas sempre o elo de confiança é o que vai fazer com que ele te escute. E é possível, viu? Mudar completamente uma relação se você muda aqui dentro o teu sentimento para com ele ou ela. Beleza? Ajudou? Acho que sim, né? Vamos compartilhar? Vamos espalhar esse vídeo para mais gente poder acompanhar? Faça essa gentileza, deem seu like aqui se vocês curtiram e até a próxima com mais um vídeo aqui no canal Marcelo Cotrim no Como Lidar.